Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma aula. Eu sou Edilane Geres, pedagoga, psicopedagoga, e nós temos um compromisso marcado aqui todas as quartas-feiras, às 19 horas. Sobe essa aula aqui para você de BNCC. Conta aí para mim o que você está achando. Gostaria de saber. Tem bastante gente que me manda aí inbox, em direct, no Instagram e até mesmo no Messenger no Facebook. Mas deixe seu comentário aí para mim. Se essas aulas estão te ajudando, se tem algo novo aí que eu já trouxe para você. E nós estamos falando sobre a BNCC e alfabetização. Se você está chegando agora aqui no canal, te convido a acompanhar as nossas aulas da BNCC e outros vídeos que tem aí no canal novo. Eu sou apaixonada pela alfabetização e pela educação. Então, trouxe esse conteúdo para você aí, para ajudar a entender e fazer um estudo aí, um roteiro de estudo para você. Pelo menos se animar, quem sabe aí, para estudos, para gente que está na área ou para você que está tentando ingressar, passando aí num concurso. Então, é muito bom. Te convido a assinar aqui o canal, colocar aí a notificação para você receber sempre que tem, mas toda quarta eu tenho um compromisso com você de vir uma aula nova aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, porque se você está chegando agora e não me conhece, eu já sou assim. Eu não gosto de enrolação, não. Vamos para o que é importante, porque tempo é valioso para nós, certo? Vamos lá, compartilhamento de tela. BNCC e alfabetização. Nós já falamos algumas coisas bem bacanas aqui, interessantes, e nós estamos bem no início, tá bom? Houve algumas mudanças, sim, que o documento trouxe para nós, mas não são grandes mudanças. Mesmo porque, como diz os nossos queridos aí, estudiosos teóricos, não há nada novo, né? Peraí que tem um fio aqui me atrapalhando. Não há nada novo que se criar. A BNCC veio nortear aí um documento que já era previsto, né? E que nós estávamos aguardando há tanto tempo na educação brasileira. E ela veio acrescentar e agregar coisas aí com um único objetivo: termos melhora na nossa alfabetização, no nosso país, a gente conseguir aí dar um ensino de qualidade. A BNCC traz lá as competências baseadas, que eu já disse aqui em outras aulas, nas avaliações externas, porque a gente tem que concorrer aí com maior igualdade, paridade aí do que é ensinado em outros países. E nós começamos nossa conversa na aula passada, que está aí no YouTube, dá uma olhada. Sobre BNCC e alfabetização, o que trouxe de novo? Então, eu coloquei 4 itens lá para você e nós vamos continuá-los aqui. Nós falamos das 2 grandes mudanças, né? Então, o que a BNCC trouxe para a alfabetização? É disso que nós estamos falando ainda. Alfabetização explícita, porque está bem nítido e claro que nós temos que alfabetizar de forma explícita, fazer atividades voltadas para a reflexão do sistema de escrita alfabético, escrever, escrevendo, ler, lendo, e assim por diante. Foi isso que nós tratamos na aula anterior. E também falamos da alfabetização em 2 anos, que nos documentos anteriores, principalmente em PENAIC, nós tínhamos a alfabetização até o 3º ano. A base mudou, trouxe isso para o 2º ano, e o 3º ano aí a gente tem para dar conta de questões ortográficas dessa alfabetização, certo? Então, nós já falamos disso, como nós temos aí 4 mudanças para a gente ver, bem importantes que a base traz, nós vamos falar dos outros 2 aqui agora. Pegue seu caderninho, anote aí, tire uma foto, põe no history, me marca lá no Instagram, que eu vou adorar saber que você está me acompanhando aqui, tá bom? Terceiro, então. Então, nós falamos de alfabetização explícita e nós falamos de alfabetização em 2 anos. As grandes mudanças que a base trouxe para a alfabetização. E ela trouxe também um item que são os campos de atuação como eixo estruturante. O que seria isso? A novidade importante trazida pela base nos campos de atuação representam na organização do documento, papel de eixo estruturante. Ele estrutura todo o processo de ensino-aprendizagem aí da alfabetização, tanto quanto as práticas de linguagem.
essa opção evidencia a proposta. A base traz, nós vamos falar também, as práticas que ela propôs lá. Eu fiz até uma live esses dias falando sobre isso. Eu acho que eu fiz um vídeo, mas chegou no subir, acho que está no privado lá pro meu curso, no meu canal. No YouTube está no privado, então não está liberado. Mas ele trouxe as práticas de linguagem aí, né? Que traz linguagem oral, a escuta, então a análise semiótica, e aí a gente vai falar disso também, mas ele traz também aí algumas linguagens para a gente, tá? Essa opção evidencia a proposta de contextualizar a construção do conhecimento. A ideia de que as práticas de linguagem estão na vida social e devem ser levadas à escola em situações reais que se fazem necessários seus usos. Então, aquilo que nós já estamos falando aqui, isso não mudou, a base também veio com a base aí de construtivismo, que já existia no PCN, acrescida de consciência fonológica, tá? Nós vamos falar na próxima aula, já tem consciência fonológica, nós vamos tratar disso. Então, a base ainda é a teoria construtivista, aluno protagonista, textos significativos, uso social das práticas aí, em função da escrita, da leitura, e assim por diante. Então, isso mudou, Dilene? Não, isso não mudou. Isso permanece, que nós já fazíamos, e permanece também. Lógico que vem a ênfase aí, ela traz até isso como uma estrutura, esses eixos aí, esses campos de atuação, essas práticas de linguagem, assim como lá a alfabetização explícita, né? Então, fazer, a base traz isso lá, nós já vimos uma aula aqui também, o saber fazer. Então, não é mais transmitir conhecimento, como nós já temos um caminho aí percorrido sobre isso. Nas práticas de ensino, isso sim a base pede muito para que revemos aí as nossas práticas pedagógicas, para que tratamos de ensinar o aluno a aprender. Não é falar e ele reproduzir ou a gente transmitir conhecimento como anteriormente. E sim, ele refletir, ele construir seu próprio conhecimento e a gente aí, nós professores, mediadores, como Vygotsky já nos traz também, eu sempre falo aqui, essa mediação entre aí o aluno e o conhecimento, tá? Com as práticas, esse é o nosso papel enquanto professor. Dilane, mas eu já faço tudo isso. É isso mesmo, não tem grandes mudanças, tá bom? Mas tem algumas coisas aí que é enfatizada e que a gente deve cuidar se a gente ainda não está cuidando. Para os anos iniciais, são 4 os campos. Então, vamos lá. Dessa estrutura aí, né? A vida cotidiana, o artístico, que eu já também falei, é artístico literário, as práticas de estudo e pesquisa, artístico literário tá junto, tá? Não sei porque eu separei aqui. As práticas de estudo e pesquisa e a vida pública, né? Que nós já tratamos disso aí, de trazer esses textos desse uso aí. Deixa eu voltar para você ver. Quando ela fala aqui, ó, que se fazem, é necessário seus usos, situações reais. Então, é nesse sentido da vida cotidiana mesmo, dos usos da vida cotidiana, que ele vai fazer uso disso na vida real dele. O artístico e o literário aí, tratando-se da cultura, tratando de gêneros que tratam disso, práticas de estudo e pesquisa para o conhecimento mais científico mesmo, né? Em busca de respostas, de resoluções de problemas, de testes, em campo mesmo. E a vida pública também, que são usos aí de função bem específicas de função social. Mara Manzani é uma professora e alfabetizadora, todo mundo conhece, né? Trabalha muito com a nova escola e ela indica trabalhar diversos gêneros que está aqui abaixo durante a alfabetização. Então, dentro desses campos estruturantes aí, desses eixos estruturantes, ela dá algumas citações para a gente que eu trouxe aqui para ver. Entrevistas. Peça aos alunos para realizarem entrevistas e trabalhe autonomia na escrita, foco no tema e na escrita alfabética. Como eu disse, são coisas que a gente já faz, né? Então, você vai lá fazer, você vai fazer uma visita, você vai no zoológico, você vai visitar, sei lá,
março, que a gente faz visita e tratamento de água, essas coisas sabés. A gente sempre trabalha isso e faz antes de sair da sala roteiros com ele. Quem vai perguntar o quê? Ou se você recebe algum especialista na sua sala, vai um nutricionista, vai o dentista e vai dar uma palestra, a gente sempre faz esse trabalho. Então, é nesse sentido mesmo, é isso que a gente já faz e a gente tem que focar e fazer isso, mas pensando aí no sistema de escrita alfabética, e eu tenho que levar isso para uma reflexão de escrita, que é a parte 1 lá, que é a alfabetização explícita. Eu vou aproveitar todos os momentos para a reflexão do sistema de escrita alfabética. Atividade de escrita pessoal, aquilo que também já fazemos. Incentiva a expressão pessoal, colabora para entender com os pequenos que enxergam o mundo. Ou seja, aquelas escritas espontâneas, que são os momentos de reflexão do sistema de escrita, mas, vou dar um parênteses aqui, intencionalmente. Escrita espontânea não é a criança escrever o que ela quer, o que ela acha, o que ela pensa. Não. Ela é espontânea porque ela vai usar o conhecimento dela. Porque ela vai fazer uso de tudo que ela sabe sobre escrita. O que ela entende por escrita e leitura, né? Nessas atividades permanentes de alfabetização. Mas o professor intencionalmente, anteriormente, planejou as dificuldades e desafios das palavras. Então, conhecendo as fases dos alunos, eu tenho que dar aí essa escrita pessoal espontânea aí também para a criança escrever. Crianças maiores, o que é isso? Pode ser pequenos textos, né? Pode ser, pode ser. Para nós, aí, primeiro ano, alfabetização, que não ainda está em fase de escrita, a gente pensa lá na escrita espontânea mesmo, não tem como. Contos de terror brasileiro. Tem o gênero para trabalhar com as crianças, né? Os contos de terror, contos aqueles de Ricardo Azevedo, contos de enganar a morte, eles gostam, que é outro gênero literário trabalhado aí nos anos iniciais, mais, né, para frente, e que ela cita para a gente fazer isso com histórias de escritores de acervo brasileiro, né? E a gente já faz muito disso, mas o convite aqui também é a gente não usar sempre os mesmos textos. Então, eu já tenho texto esse ano, eu uso 10 anos, eu uso os mesmos textos. Então, a reflexão que a base traz para nossas práticas é isso. Vamos começar a mexer um pouco isso, buscar coisas novas para nós também, porque senão a gente vai fazer mais do mesmo sempre, né? Então, busque histórias assustadoras e faça atividade de leitura escrita com o acervo brasileiro. Tá vendo que a atividade de leitura escrita está bem sistematizada e é focada o tempo todo? É porque é a proposta de alfabetização explícita mesmo. O tempo todo eu tenho que garantir na minha rotina momentos de reflexão de leitura e escrita. Todos os dias, diariamente, fazer isso com as crianças por um período lá na aula que eu vou planejar. Poesia. Os autores a seguir são ótimas referências. E aqui ela cita alguns exemplos aí pra gente. E a gente tem tantos outros que a gente utiliza, né? Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Otávio Roth, Patativa do Assaré, José Paulo Paes, Cora Coralina, Manuel de Barro, Henriqueta Lisboa, e aí por aí vai. A poesia é um gênero muito trabalhado também na alfabetização, que a gente trabalha bastante, né? Que as crianças gostam muito, principalmente ali primeiro e segundo ano, que a gente trabalha até aqueles textos de memória, aquelas poesias, Vinícius entra muito aí, né? E às vezes a gente quer fugir, mas a gente não consegue fugir disso nos primeiros anos aí, segundo ano, porque a gente precisa muito desses textos de memórias para escrita. Mas quando a criança já se apropriou do sistema de escrita alfabético, que é no terceiro e quarto ano, você pode explorar um pouco melhor esses temas aqui, esses gêneros, na verdade, para trabalhar aí a compreensão, a escrita, a ortografia e por assim vai, dentro desses gêneros com sua classe, com seus alunos na alfabetização. A lenga-lenga também é citada na base, né? Construído, assim como adivinha, assim como trava-língua e cantigas populares e assim por diante, como a gente já faz. Construído com frases curtas que geralmente rimam e ajudam na memorização. Possibilita o escrito se transformar em livros coletivos. Então, essa questão de livro coletivo também vai para além, quando a criança já domina o sistema. Mas, enquanto não domina, a gente tem que trabalhar textos de memória. E esses gêneros favorecem a gente aí, assim como
as letras de músicas, cantigas e etc. Como a gente faz, as divinas, né? Aí da cultura popular também, que ajuda bastante a gente. E o quarto aí, que a gente tem de novidade que a base trouxe para alfabetização, dentre as quatro aí, nós já falamos três, essa é a última quatro, que ela destaca muito o multiletramento, né? E dentro desse letramento, ela traz a questão da tecnologia digital, da linguagem digital, na verdade, né? Então, a ampliação do uso da tecnologia alterou as práticas de linguagem na sociedade atual. A BNCC reflete isso ao dar ênfase ao ensino das especificidades da leitura e da escrita em ambientes digitais, entre outros. Então, a base traz muito essa questão do digital, né? Há algumas até críticas disso, porque parece que o digital está até mais saliente na base do que a própria leitura aí de livro, de textos, enfim. Mas, se a gente pensar na sociedade atual que estamos, por exemplo, o digital é fortemente, né? Não tem como, a gente está o tempo todo aí com o celular na mão, com o computador, com o smartphone, até mesmo recursos aí na TV, que existem vídeos, youtuber, hoje em dia também já não está mais nem em alta tanto o vídeo com som. Os vídeos estão vindo todos legendados aí, porque a grande novidade é você estar em ambientes que você não possa ouvir o áudio, mas você acompanha o vídeo lendo a legenda, né? Então, temos que também pensar nisso, que é uma demanda dos nossos alunos, nossos aprendentes aí. Os gêneros clássicos, conto, crônica, entrevista, notícia, tirinha, receita, etc., estão presentes no documento. Mas ele abriu espaço também para novos gêneros, como os chats, tweets, posts, WhatsApp, todo tipo de texto aí que a gente consegue usar nas mídias, né? Que a gente utiliza tanto. Há textos multissemióticos e multimediáticos, que consideram, além do escrito, imagens estáticas. O que é isso? Então, vamos lá. Fotos, pinturas, ilustrações, infográficos, desenhos ou em movimento. Nós temos os memes, nós temos recursos de GIFs hoje, que está tão em moda, lembra as figurinhas de WhatsApp? Então, são isso. Vídeos e filmes, como eu disse para vocês, que agora o vídeo até mudou aí, né? Que o vídeo agora vem legendado, porque você está em algum ambiente, você tira o som do vídeo e você consegue acompanhar o vídeo lendo a legenda. Som, que são os áudios e as músicas, e aí a gente tem os podcasts, né? Que tá tão em alta aí também. Então a gente tem que considerar essas mídias aí, porque como eu disse que a base trouxe mais linguagens, aí a mais, ela colocou a escuta, né? Porque ela traz também aí a importância da base fonológica, né? Que é quando ela traz a consciência fonológica, é uma outra grande mudança. Então a linguagem tanto a falada como a escuta, a oralidade está com ênfase na base nacional, na questão da alfabetização. Então, por isso, o som também bem importante, porque ela traz, além de ensinarmos letras, devemos ensinar som, a parte aí fonológica, tá bom? Dos fonemas, não só grafemas. Componentes que também atribuem significado à mensagem. Então, tudo isso aqui são formas aí de comunicação, de linguagem, e que a gente deve abrir mão e utilizarmos em nosso planejamento, mas vamos lá que tem coisa importante aqui. Para os anos iniciais, cabe ao professor contribuir para a construção desse multiletramento e qualificar as produções e a utilização das ferramentas digitais, considerando também os aspectos éticos, estéticos e políticos. É aquilo que eu disse anteriormente. A base traz aí essa questão do multiletramento e principalmente aí dessa linguagem digital, porém, nos anos iniciais, não com tanta ênfase, porque eles não têm autonomia para isso. Depende muito do professor lançar mão disso e desses recursos em sala e ainda mais mediar tudo isso, principalmente mediar tudo isso, para que seja usado de forma correta. Então, no digital, nos anos iniciais, primeiro e segundo ano aí,
a gente tem terceiro, já começa uma autonomia, que aí ele já sabe, já deu conta aí também da fase alfabética, já está compreendendo o sistema de escrita alfabética, e também até para pesquisa, eles conseguem mexer melhor nisso, né? Apesar, gente, que esses dias aqui em casa até ele estava, um ex-aluno nosso da rede, e é uma criança autista, e nós estávamos em uma confraternização, foi no fim do ano. E essa criança pegou o telefone do pai, tinha mais gente, eu sou da área da educação, conheço, já o conhecia, né, da escola e tal, e outras pessoas que estavam presentes. Ele pegava e foi pesquisar música para jogar lá na TV, na Smart, para a gente estava ouvindo música. E ele usava o recurso do Google de falar. Ele falava e aparecia. E ele pesquisava. E as pessoas que não têm contato, que não estão habituadas, que não são acostumadas, que não são educação, se surpreenderam. Falaram, nossa, ele usa o celular melhor que eu. Como que ele conseguiu pesquisar? E ele falava, Google, e pedia, e aparecia lá na pesquisa, né? Então, olha quanta coisa essas crianças sabem e que a gente pode fazer uso disso aí. Mas sempre um adulto, e no caso o professor, tem que planejar esses momentos para isso ser bem elaborado e bem trabalhado, né? O que é importante aqui, então, nessas 4 mudanças aí importantes que nós estamos falando da alfabetização, perante a nova proposta da BNCC, o documento aí norteador nosso. Tecnologia. O uso da tecnologia durante o processo de alfabetização pode ocorrer de diversas formas. Um caminho é usá-la como apoio para as atividades, eu acabei de dizer, servindo como fonte de pesquisa, os alunos podem pensar o que podemos pesquisar no Google para encontrar uma determinada informação, como escrever isso, como suporte para realizar jogos, ou até utilizar programas do Word para pensar sobre a escrita e revisão de texto aí em alunos maiores que já estão dominando o sistema escrito e escrevendo, né? Como eu disse, quando ele já tem essa autonomia e já compreende o sistema, é muito mais fácil até a gente pensar até também em como usar isso. Porque o planejamento para usar essa tecnologia, eu sei que também não é fácil, e mesmo porque as escolas não dispõem, né, de celulares, de tablets, para a gente usar isso. Às vezes tem lá uma sala de computador, mas a gente tem que também pensar que não tem para todo mundo, como que organizar isso. Outro ponto que ganhou ênfase com a BNCC é a questão dos multiletramentos na hora de planejar as atividades. Pensem em algumas questões, professores. Se as crianças já conseguem navegar e localizar um vídeo, como a escola pode se aproveitar desse conhecimento e colocar isso a favor da alfabetização e do uso da língua? Que alfabetização audiovisual é importante o aluno adquirir para ter uma visão crítica sobre as mídias que permeiam sua vida? Então, aqui do digital, além de pensar a gente usar também para a reflexão do sistema de escrita, a gente tem que pensar aí nessa questão que a gente tem fake news, que a gente tem que saber buscar, não pode clicar em qualquer lugar, não pode entrar, tem vírus, tem N coisas aí. Então, não é simplesmente dar um aparelho na mão da criança com Wi-Fi, com internet, e ele digitar qualquer coisa, pesquisar qualquer coisa, porque nós sabemos que cai de tudo ali, e a gente tem que peneirar, né? Então, isso é muito importante daí da gente saber. Então, nós falamos aqui das 4 principais mudanças da BNCC que ela trouxe para a alfabetização. Vamos olhar agora, nas próximas aulas, que tipo de texto que eu trabalho para alfabetizar segundo a BNCC. Como que eu posso trabalhar a consciência fonológica? Como que eu trabalho a consciência fonológica? Qual é a proposta da BNCC para esse trabalho de consciência fonológica nessa nova visão da alfabetização para esse documento? Então, eu espero você na próxima aula e se você tiver alguma pergunta para mim, deixe aqui. Nós vimos aqui as 4 grandes mudanças da BNCC para a alfabetização, que é a educação, a alfabetização explícita, a alfabetização para o segundo ano, que caiu para 2 anos. Nós vimos a questão dos campos estruturantes e também aí a questão do multiletramento, que o letramento já estava bem falado, bem alto com a teoria aí, toda do construtivismo e do socio-interacionismo, veio também agora o multiletramento trazendo o digital,
ok? Eu espero que você tenha aproveitado bastante essa aula. Eu espero você na próxima. Compartilhe esse vídeo se você acha que vai ser também importante que alguém tenha esse conhecimento. Afinal de contas, nós somos formadores, educadores e nós temos que ensinar o maior número de pessoas. É por isso que eu também estou aqui tentando passar um pouquinho do meu conhecimento para você. Beijo, tchau, te vejo na próxima. Te espero, vem comigo.